Shalom, shalom, amados. Vamos ao 13º vídeo da nossa série Versos Explicados. E o verso de hoje é o capítulo 12, verso 14 do livro de Marcos. Mas antes vamos fazer uma pequena oração. Abba, nosso Adonai, bendito seja o teu nome, santificado, glorificado e adorado para todo sempre. Obrigado pela oportunidade de receber o que a Tua Palavra nos ensina. Revele-nos cada vez de forma mais profunda a Sua Palavra no contexto dela, no seu contexto, para que possamos entender o que o Senhor realmente queria que entendêssemos quando inspiraste a Bíblia e não entender o que as religiões ensinam ou pregam. É o que eu te peço. Beshem Yeshua Hamashia, amém, amém. Em nome de Yeshua, amém. Vamos lá, amados. O verso diz assim, deixa eu ligar o laser aqui. Rabi, uau! Onde estava Yeshua nesse verso? Ele estava no templo, nada mais, nada menos que sede mundial do judaísmo, o templo de Jerusalém. Tá? Em Jerusalém, os líderes do templo, sejam fariseus, sejam saduceus, sejam os da turma dos herodianos, todos reconheciam ele como Rabi. E ao encontrá-lo assim, né, com todo respeito, mencionava então esse título. E Yeshua vinha ao templo não só para ouvir, Yeshua pregava no templo. Uau! Como que ele conseguia fazer isso? Vamos entender o que isso quer dizer. Primeiro, Rabi significa chefe espiritual do judaísmo, tá bom? Então nós aqui no Brasil não temos isso em mente. Quando a gente fala de Rabi ou Rabino, a gente somente pensa em mestre, um mero professor, um líder, mas não. A palavra Rabi denota que ele é chefe espiritual do judaísmo. Então seria o mesmo que os grandes líderes de Israel chegarem para Yeshua e falar assim: grande mestre do judaísmo, tu que és reconhecido no mundo inteiro como professor dos israelitas, do judaísmo, da Torá, né? Está aqui no maior templo da nossa fé judaica e vai nos falar, porque grandemente é a maneira com que o Senhor interpreta, ensina e fala a respeito da nossa fé judaica. Então, mestre de dar aula de judaísmo, a ti interrogamos ou perguntamos. Está entendendo? No contexto original, o que significa a expressão Rabi? É isso. Para nós agora no português ficou claro quando se explica o conceito da palavra rabino, não é verdade? Agora a gente consegue entender quem era Yeshua, o que Yeshua ensinava, como ele se posicionava, né? E o que os líderes religiosos da época reconheciam que ele tinha, que é um cargo de liderança para ensinar judaísmo. Tremendo, não? Tudo isso tem a ver com o contexto e a expressão Rabi. E aqui diz, sabemos que você fala a verdade e não se preocupa com o status dos homens. Se eu me preocupasse com o que iam falar dos meus vídeos, da minha pessoa, se está bonito isso ou aquilo, se fiz com efeito especial, com melhor, eu não estou preocupado com nada disso, irmão. Não estou preocupado com o que os irmãos vão pensar, com o que os líderes religiosos vão pensar, com o que os ex-pastores que andaram comigo vão pensar, vão me acusar de estar judaizando, isso, aquilo. Não me interessa de nada disso, irmãos. Não me interessa o que os homens pensam. Me interessa é pregar a palavra do Senhor tal qual ela está escrita de verdade. Adonai, o nosso mestre, merece nada mais, nada menos do que a verdade. Quando a gente prega a sua palavra, temos que falar a verdade, porque vai haver juízo. E eu falo com toda pureza de coração e certeza de alma a explicação desse versículo como sendo uma verdade, sem medo de ser feliz, irmãos. 100% confiante. Em humildade, mas com confiança. Porque eu não estou querendo dar ao texto um sentido para agradar a minha vontade. Eu estou dando ao texto o sentido do contexto bíblico que ele realmente tem. Ok? E eu vou provar para vocês isso. Na verdade, eu não. O próprio Espírito de Adonai, com as Escrituras, o provará.
E vamos acompanhando para ver isso acontecer, né? Tu falas com a verdade, né? E não se preocupa com o status dos homens. Seu ensino é realmente o caminho de Adonai. Uau! Para tudo de novo. Olha só. Seu ensino é realmente o caminho de Adonai. Para nós aqui, gentios no Brasil, parece uma coisa que não está ligada à nação de Israel, ao seu povo, ao judaísmo. Mas, na verdade, quando um mestre rabino, quando nós estamos falando de chefes espirituais do israelismo, né, da fé de Israel, dizer que o ensino é o caminho de Adonai é o mesmo que dizer assim: você está ensinando a Torá. O seu ensino é realmente a Torá. Aí você vai falar, não, mas é isso mesmo. Por quê? Todo israelita sabe, irmão, que Torá, na verdade, é instrução, é ensinamento do caminho de Adonai, do caminho que nós devemos utilizar para retornarmos a Adonai, para andarmos com Adonai. Nós, israelitas, não falamos que existe uma religião, e sim há um caminho ensinado na Torá. Há um caminho que explica como é o estilo de vida do verdadeiro adorador de Hashem. Está entendendo? Então, na verdade, falar do caminho tem a ver com seguir Torá como estilo de vida para andar com Adonai. Noé andou com Elohim, né? Foi tido por justo. Adão andou com Elohim, Abraão andou com Elohim, Enoque andou com Elohim. A Bíblia sempre falou assim. As Escrituras apresentam que os grandes homens da fé andaram com Adonai. E como é que é isso? Aonde eles tinham instruções para saber como andar com Adonai? No caminho apontado pela Torá. A Torá mostra como é que se caminha na terra junto com Adonai. A ideia é esta no contexto israelita, contexto judaico. Como se caminha na terra o homem na presença de Adonai? Seguindo a Torá. E esse é o ensino judaico milenar. E Yeshua era reconhecido por trazer o mesmo ensino, e não um ensino diferente. Isso é extraordinário. Vejamos uma breve comprovação disso. Quem e por que falaram assim? Né? Aqui está dizendo, Rabi. Por que chamaram ele de Rabi? Eu já expliquei, porque era chefe espiritual, porque significa, né, que Yeshua era chefe espiritual israelita. E segundo, quem o chamavam assim? Eu também mencionei, mas vamos ver as provas. Por que isso aconteceu? Yeshua, todos sabem, né, que a sinagoga de Yeshua era a sinagoga de Cafarnaum, pelo menos uma das que ele mais frequentou com os seus talmides, lá na região da Galileia. E na sinagoga de Cafarnaum, fica claro no versículo 21 e 23, isso de Marcos, 12. Ó. Vamos ver? Marcos 12, versículo 21 e 23. Diz assim. Desculpa, Marcos 1. Estou vendo que está estranho aqui o texto. Marcos 1, vamos lá comprovar, né? Se você tem sua Bíblia aí em casa, pegue e confira, porque é sempre importante conferir tudo o que te falo. Olha lá, versículo 21. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado iam ele à sinagoga e ali ensinava. Verso 23. E estava na sinagoga deles. Ok? Então, Yeshua começa seu ministério na sinagoga. Claro, ele faz todo o estudo, todo o preparo. Ninguém entra numa sinagoga e sobe lá, né, no altar, num lugar mais sagrado, e vai ler Torá para os sábios da casa de Israel, sem ter algum conhecimento, sem ser uma pessoa, no mínimo, né, espiritualmente falando, brilhante e destacada. Ok? Você pode ir lá ler trechinhos como participante do ato de adorar no serviço da Torá ao Eterno, mas de explicar a Parashá, de explicar a Haftará, aí já se fala de líderes espirituais, ok? Então Yeshua começa seu ministério ali,
dentro da sinagoga judaica de Cafarnaum, onde foram achados no rodapé, talhado ali o símbolo do judaísmo, pescando os gentios, né? E o judaísmo mais o resgate dos gentios, que é o peixinho abaixo, forma o reino completo de Israel com a estrela de Davi no centro. É um material maravilhoso mesmo. Em outro vídeo eu comento ou mostro esse símbolo para vocês, mas é algo tremendo. Então, todas as sinagogas da região da Galileia, Yeshua pregava, tá? Não era só em Cafarnaum. Ele não começa do nada. Ele começa aqui e depois ele espalha o ministério dele para as outras regiões da Galileia. Vamos ver. Agora no versículo 38, o que fala sobre isso. E 39, tá? Aqui eu digitei errado, 38 e 38, mas é 38 e 39. Diz assim, ó. E ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava nas sinagogas deles por toda a Galileia e expulsava os demônios e fazia os milagres e tudo mais. Mas veja bem, o que interessa para nós é que Yeshua começa seu ministério em Cafarnaum, em todas as sinagogas da região da Galileia, é onde ele pregava, e ele diz que veio para pregar dentro dessas sinagogas, e para isso que ele veio. Vocês já ouviram falar, se você, como eu, veio do mundo cristão, você já ouviu falar do Gideões? Gideões é um evento de missões muito forte, reconhecido no meio cristão. E eu lembro que uma vez eu fiz um sermão, preguei, eu fui missionário dessa religião, cristianismo, e contei muitas experiências e também passei experiências, o Espírito do Eterno estava ali comigo, naquilo que eu entendia e compreendia com sinceridade do meu coração da palavra, e os sinais muitas vezes acompanhavam. E a pessoa falou, quem sabe um dia você, Douglas, pode pregar lá em Gideões. Aí eu dei risada, eu falei, eu acho que não chega para tanto. E as pessoas também sorriram, né? Por quê? Porque sabiam que a ideia que se tinha, pelo menos ali, aquele grupo que estava conversando comigo, é que para você pregar no Gideão, no mínimo você deve ter uma experiência gloriosa de ter ressuscitado um morto, ter passado por experiências missionárias muito grandes, ter uma bagagem da religião, cristianismo, enorme nas escrituras, sendo um excelente orador e desenvolvedor de argumentos, quase um apologeta, um hermeneuta, para falar sobre essa religião. Então, se você tiver esse currículo de muitos milagres, muita experiência na palavra, de um testemunho de vida grande, pode ser que você seja cogitado, quem sabe, para na próxima campanha de missões e de eventos que vão ter os oradores oficiais de Gideão, você possa estar escalado entre um dos oradores selecionados, entre os melhores oradores do mundo, para se pregar ali, principalmente os melhores também aqui de todo o Brasil. Então não é qualquer pastorzinho ou qualquer missionáriozinho, não menosprezando nenhum deles, mas eu quero dizer, alguém que tenha um trabalho muito pequeno, muito modesto, que não se destaque, que o Eterno não o exaltou, que vai ter a oportunidade de chegar lá nos Gideões e falar: uau, se você conhece o mundo cristão, e você conhece o que eu estou falando, você concorda comigo. Você vai falar, não, realmente, é exatamente isso. Agora tira os preconceitos. Em nome de Yeshua, sabe, ame a palavra acima de religiosidade e placas de igrejas. E olhe o que o texto está dizendo, é a mesma coisa. Yeshua aqui, ele estava no templo de Jerusalém. E se ele não fosse um notório pregador de alguma sinagoga, e reconhecido em várias outras sinagogas da sua região, e tivesse sinais e maravilhas, jamais os grandes líderes mundiais da fé judaica iriam convidá-lo ou iriam recebê-lo no grande e sagrado templo, sede mundial da fé deles, e dar-lhe a oportunidade de ensinar Torá para todos aqueles que já são os mestres dos mestres. Seria o mesmo que pegar um pastor, colocar ele no púlpito de Gideões, e o presidente de Gideões e todos aqueles grandes líderes missionários do mundo inteiro sentar para ouvir aquele orador ensiná-los. Eles que são os mais destacados missionários da área naquela religião, vão sentar para ouvir
a não ser que seja alguém que de fato seja também um mestre como eles, ou que eles reconheçam como um mestre como eles não fariam isso, irmãos. Aqui no templo foi igual. Yeshua entrava no templo e era reconhecido, bendito seja ele, como rabi, como rabino. Os grandes e poderosos rabinos, os mais intelectuais, os mais conhecedores da tradição de Israel e de toda a palavra de Adonai, se assentavam para ouvir outro mestre que aos olhos deles era tão grande quanto eles mesmos. E ali, quietos, queriam aprender. Entende? Então Yeshua percorreu por todas as sinagogas deles na região da Galileia, fazendo sinais, prodígios e maravilhas, milagres. Olha aqui, irmãos. Os 7 maiores milagres do Rabino Yeshua foram no sábado, dentro de uma sinagoga. Pegue as suas escrituras, pegue qualquer Bíblia. Olha aqui, ó, que eu estou usando, ó. Aquela de Gideões. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu virar aqui certinho, ó, aí, ó. Gideões, ó. É só o Novo Testamento isso daqui. Estou lendo essa versão aqui, irmãos. Aqui em cima eu coloquei a versão de David Stern. Mas aqui, ó, esses versos, eu estou lendo essa versãozinha aqui. Em qualquer Bíblia, irmão, a verdade está lá. Pegue e estude, você vai ver que você vai encontrar nestas biblinhas os 7 maiores milagres do Rabino Yeshua feito no sábado, dentro de uma sinagoga. Por isso que lá no templo de Jerusalém, o nome dele ficou famoso, a sua fama se espalhou, ficou notório quando chegavam as festas, que tem que se peregrinar até o templo, e ele estava lá, lógico, ele era convidado a falar, porque ele não era qualquer um, ele já era, na mente dos líderes, brilhantes líderes espirituais da época, e que comandavam o templo, na mente deles, Yeshua já era como eles, um grande rabino. Por fama, de fato e de verdade, por testemunhos dos líderes da sinagoga de Cafarnaum e de todas as outras sinagogas aonde ele passou e deixou sua boa imagem, provando o seu bom ensinamento do caminho de Adonai sem nenhum tipo de escândalo. Que briga teológica houve sobre o ensinamento de Yeshua para com a Torá nessas sinagogas? Nenhuma, irmãos. Lembra que nós estamos no começo do livro. Não pense no final de todo o Novo Testamento, nas disputas com os apóstolos. Esquece, estamos falando do início do ministério de Yeshua. Estamos falando das viagens missionárias de Yeshua, o nosso Salvador. Que tipo de doutrina houve conflito nos seus ensinamentos da Torá? Nenhuma, irmão. Então, ele fez esses milagres no sábado. Sua fama correu por todo Israel, sendo notório a liderança máxima do Templo de Jerusalém, sede mundial do judaísmo até hoje. Jerusalém é a sede da fé de qualquer israelita. É a terra amada, é a promessa do nosso Elohim para nós. Entende? E herdareis a terra. Tá? E quem falou isso? Foram os prushins, os fariseus, ok? E também o Saduquim, os saduceus, tá? Reconheceram Yeshua como chefe espiritual, tá? Da fé israelita, do judaísmo, por isso o chamavam como Rabi. Se você olhar aqui, ó, no 12:13, você vai ver que esse Rabi, então, fala que quem chamou ele assim foram os fariseus, tá bom? E também você encontra depois, deixa eu achar aqui, porque eu não citei aí, né, mas para que você tenha certeza. 12, capítulo 12, versículo 18 e 19. Tá a comprovação aqui do que os saduceus também chamavam ele de mestre, tá? De rabino. Ok? Então vamos à nossa conclusão da explicação do verso de hoje. De tudo que eu falei, a conclusão é a seguinte. Segundo a aliança confirmada, que a gente chama aqui de Novo Testamento, Yeshua ensinava o caminho de Adonai como um chefe do judaísmo reconhecido como mestre até no grande templo de Jerusalém. Primeira conclusão da Bíblia, interpretando esse verso no seu contexto imediato do próprio livro e o seu contexto fiel, tá, à realidade das Escrituras, quando ela foi feita e onde ela foi feita.
Outra coisa que não podemos esquecer. Lembre-se, ele nunca foi chamado da seita do caminho. Lembra que eu falei que o ensino de Yeshua com relação à Torá não tinha polêmicas? Preste atenção nessa revelação. Ele nunca foi chamado da seita do caminho, e sim Paulo. Mas Yeshua não, porque os seus ensinos o qualificavam como rabino do judaísmo, ok? Paulo sim, foi falado, você é da seita do caminho. Paulo pregava nas terras gentílicas, as pessoas torciam as palavras deles, e aí com essa possibilidade de uma palavra torcida e a distância de Jerusalém, né, vai lá saber o que ele viveu lá no país lá distante, conseguiram criar caminho para tentar fazer outra religião, inventar outras coisas. Mas em Yeshua isso não acontece. Não existe isso. E Yeshua nunca foi acusado disso. Se você ver as disputas com Yeshua, sempre foi na forma de guardar o sábado, sempre foi porque ele se declarava um com o Pai, né? Se declarava o Messias. Tudo bem, mas ele como rabino, a parte desses detalhes que eu falei, e dos seus milagres que causavam inveja ou ciúmes naqueles que se sentiam até entre aspas, menosprezados ou não religiosos sinceros, porque em Yeshua tudo acontecia e nele nada acontece, a pessoa ficava com inveja, né? Mas tira esse lado, pensa na doutrina, pensa no ensino, pensa na explicação. E Yeshua era 100% israelita. E nunca houve um debate, uma discussão ou uma acusação por parte de professores da Torá, aqueles que seguem Moisés, que ensinam Moisés, que se assentam na cadeira de Moisés na sinagoga, contra o rabino Yeshua. Muito pelo contrário, eles se levantavam da cadeira de Moisés e davam um lugar para o próprio Yeshua sentar e falar no lugar deles. Uau! Nunca mais se esqueça de Marcos 12, versículo 14, pois ele traz essa revelação inquestionável e maravilhosa a respeito da ação e ministério da pessoa de Yeshua. Que o Eterno te abençoe. Shalom, shalom.